Essa discussão e essa simplificação dos termos e banalização, vamos dizer, ou até usando outros referenciais, uma medicalização de situações comuns da vida, ela tem uma das suas possíveis origens e possíveis explicações, ou, digamos assim, o modo como ela se consolidou na medicina tradicionalmente, tem a ver muito com o que a gente entende como etiologia da depressão, etiologia da ansiedade, o que causa depressão e ansiedade. E aí, a gente vai começar a explorar um pouco esse paradigma dos modelos centrado na doença versus centrado na droga, que é uma forma de explicar. Então, a gente escolheu esse paradigma para a gente refletir. Esse paradigma traz que a psiquiatria moderna, o modo como a gente está entendendo os problemas de saúde mental, ele tem como base um modelo que é o centrado na doença. Nesse modelo, os problemas de saúde mental fazem parte do mesmo padrão de alteração biológica. Então, nesse padrão de alteração biológica, eu tenho diabetes, uma diabetes insulino dependente, por exemplo, onde eu tenho um déficit de uma substância e eu reponho essa substância. Então, quando a gente traz esse mesmo paradigma para a saúde mental, a gente começa a tentar fazer esse paralelo que, da mesma forma, a depressão é uma falta de um determinado componente bioquímico, celular, em que eu uso um medicamento que vai reequilibrar ou vai retornar a níveis normais esse desequilíbrio. E isso surge muito da questão da compreensão dos mecanismos da droga, no sentido de que não há nenhum paralelo, ou até hoje, que realmente comprove algum desequilíbrio neuronal, uma comprovação baseada em evidências, que seja a causa prioritária, principal de estados depressivos. Então, quando a gente observa que as drogas, elas têm uma função e que determinada droga que, por exemplo, inibe a recaptação de serotonina, ela tem um efeito numa pessoa com uma depressão moderada severa, a gente infere que a falta de serotonina leva à depressão. E a droga, então, ela começa a ser usada para tratar essa doença, digamos assim. A partir dos sintomas, a gente infere uma alteração na bioquímica celular, rotulando aquilo como doença. E as classificações das doenças, das drogas, aliás, acabam sendo de acordo com o transtorno mental. Então, por exemplo, a droga que, na verdade, ela aumenta o ânimo, digamos assim, ela é classificada como antidepressivo, sendo que a gente sabe que ela não cura a depressão. É diferente de uma droga como a insulina, que age e tem um efeito de reequilíbrio, faz com que a pessoa que tem diabetes consiga ter um metabolismo normal. Então, isso também leva esse modelo no próprio nome das drogas. E as pesquisas giram em torno do construto da doença mental e não do potencial psicoativo das drogas, que a gente vai explicar um pouco mais. Essa construção toda, esse paradigma do modelo centrado na doença, ele tem a ver também com a evolução, principalmente, das drogas psiquiátricas e psicoativas. Então, de um modo geral, quando se começa, dentro da psiquiatria moderna, utilizar esse modelo para explicar a saúde mental, os problemas de saúde mental, como desequilíbrios químicos, e a droga, ela tem um efeito sobre ele e é colocado na droga um nome, um rótulo de cura perante aquela doença mental, a gente começa também a ver um alargamento do conceito de depressão, ansiedade, e um aumento expressivo, e muito expressivo, no uso e na prescrição de antidepressivos, né? Drogas que aumentem o humor ou drogas que diminuam a ansiedade, se a gente puder rotulá-las, talvez, nesse outro paradigma. E esse aumento expressivo de vendas não vem acompanhado de uma melhora significativa, por exemplo, dos índices de suicídio, ou mesmo uma melhora significativa na diminuição de pessoas afastadas por problemas de saúde mental. O que faz a gente refletir um pouco
de que talvez esse tratamento não seja suficiente para a saúde mental dentro desse paradigma. De um modo geral, a gente vai encontrar, então, que a partir dessa história do transtorno mental se aproximando a uma explicação biomédica, como a gente explica uma infecção, por exemplo, que tem uma causa e uma solução medicamentosa certeira e objetiva, em paralelo a isso vão sendo criados consensos que, então, criam e definem, né, diagnósticos específicos em saúde mental. A gente está hoje no DSM-5 e o CID-10, que leva, então, em conta um grupo de sintomas e sua persistência. Por outro lado, a gente já vê um redesenho para a atenção primária em específico dessa classificação com o CIAP-2, que a gente vai ver um pouco adiante. Então, de um modo geral, isso tem origem, como a gente vem falando, nessa etiologia, entendimento da etiologia do problema mental como um desequilíbrio químico, também chamado de hipótese da deficiência de monoamida, onde se observa que o aumento da disponibilidade de alguns neurotransmissores, por exemplo, a serotonina, pode melhorar um problema de saúde mental, acaba levando a uma explicação causal. Ou seja, se eu dou a uma droga que aumenta a disponibilidade de serotonina na pessoa melhora, eu infiro que há um desequilíbrio químico. Porém, esse tipo de teoria para explicar o problema de saúde mental é bastante contestado na literatura e até hoje não encontrou evidências consistentes, mesmo nos avanços que a gente tem nas neuroimagens, na medição de substâncias neuronais. A gente também vai encontrar outros termos para isso, que seria a teoria da depressão, da teoria da serotonina na depressão, em que se crê que elevações ou diminuições do funcionamento do sistema serotoninérgico per si, né, por si só, estaria associada à depressão, e é o que a gente vê que não acontece. Isso acontece também na explicação, que se busca ter uma explicação biomédica da esquizofrenia, através da dopamina, mas também não se mostra consistente. Ou essa teoria do desequilíbrio neuronal, né, das substâncias neuronais. E é interessante a gente talvez refletir que nós, profissionais de saúde, talvez perguntados por familiares, por pessoas, talvez responderíamos, qual a causa da depressão? Ah, é um desequilíbrio. E pode ser surpreendente para nós saber que essa teoria ela não tem fundamento até hoje, como uma explicação única. Então, é uma questão para ser refletida. Outras teorias também, com referenciais biológicos, também não conseguem ter a sua comprovação, mas que ajudam a corroborar, talvez, esse modelo centrado na doença, está, entre elas, a hipótese do estresse inflamatório oxidativo, onde se tem uma leitura que pacientes com depressão teriam níveis elevados de inflamação e o estresse psicossocial ativaria o sistema simpático, levando à estimulação de vias inflamatórias no cérebro, com, então, aumento do estresse oxidativo e alterações na modulação cerebral, que também não se consegue comprovar. Dessa forma, a gente vê que esse modelo sustenta o uso dos psicotrópicos, que têm uma função cerebral e alteram, sim, o mecanismo neuronal, e tanto, talvez, não explique por si só os problemas de saúde mental, como também pode levar a danos, como se observam cada vez mais discussões relacionadas aos danos do uso, principalmente, né, o uso do sobretratamento, do uso excessivo, desnecessário em alguns casos, de medicamentos em saúde mental, que realmente trazem uma reprogramação do funcionamento cerebral normal e que provocam maior vulnerabilidade de surtos com o uso prolongado, levando a uma cronificação das doenças e na manutenção indefinida das drogas psiquiátricas. Isso é muito observável com o aumento expressivo do consumo dessas drogas ao longo dos anos e na prática clínica a observação que a gente tem de vários usuários, várias pessoas que no momento que iniciaram um tratamento, poucos profissionais discutiram o momento de parar ou a necessidade ou a relação do uso
desse medicamento, a retirada abrupta e nova prescrição por um tempo indefinido. Então, isso leva a um ciclo de retroalimentação, onde eu tenho um diagnóstico de transtorno mental, dentro desse paradigma do modelo centrado na doença, e que, nesse modelo centrado na doença, eu centro minhas forças, né, exclusivamente, muitas vezes, ou pelo menos de forma bastante incisiva, num tratamento com uso de medicamentos. Esqueço que talvez tenha, né, a necessidade de que existem outras formas que se devem ser agregadas a esse tratamento. E centro minhas forças no uso de medicamentos psicotrópicos que fazem necessariamente, por si só, pelo próprio mecanismo, alterações cerebrais permanentes, levando a uma maior vulnerabilidade bioquímica, e nas tentativas de retirada desses medicamentos, a pioras ou novos sintomas, que levam talvez a novos diagnósticos de saúde mental e a introdução de mais ou reintrodução de medicamentos. Isso teria a ver, então, com esse modelo centrado na doença. E para fazer um paradigma crítico a esse modelo, existe o que hoje alguns autores trazem, que é um modelo centrado na droga. Então, de um modo geral, nesse quadrinho, a gente encontra um pouco dessas diferenças desse modelo, desses dois modelos. Então, nesse modelo centrado na doença, como a gente foi falando, as drogas corrigem o estado anormal do cérebro. No modelo centrado na droga, a gente entende que as drogas criam um estado anormal no cérebro. Então, não necessariamente elas corrigem. Existe um estado no cérebro, existe uma sensação, existe um sentimento, e essa droga, como qualquer droga psicoativa, ela cria um estado anormal, e esse estado anormal, dentro de tudo que a droga tem, seja o seu efeito, que a gente considera e separa, nesse modelo centrado na doença, entre terapêutico e efeito adverso, ela causa uma alteração, e essa alteração, por si só, ela é benéfica ao sentimento, à expressão do sofrimento da pessoa. Então, por isso que eu foco na droga no sentido de que, como a gente sabe que uma pessoa que talvez tenha estados de mania, usar uma droga que produz estados alterados de consciência, que aumentam o ânimo, como o que a gente chama de antidepressivo, para uma pessoa que está em mania, não é benéfico. Porém, uma pessoa que tem estados depressivos, tristeza, sofrimentos relacionados a estados depressivos, usar essa mesma droga que causa um efeito cerebral, é benéfico. De um modo geral, no modelo centrado na doença, os efeitos terapêuticos são derivados de um presumível estado patológico, ou seja, a gente entende que é um estado patológico e o efeito terapêutico tem a ver com a correção desse estado. No modelo centrado na droga, os efeitos terapêuticos são coincidentes e dependem do contexto social. Então, de um modo geral, eu entendo que a pessoa ela está em sofrimento, mas esse sofrimento não é necessariamente só explicado por um desequilíbrio químico, e eu tenho uma droga que tem um efeito específico psicoativo, e que em determinada situação, inclusive levando em conta o contexto social, tem benefício. De um modo geral, nesses modelos centrados na doença, a gente vai encontrar estudos em que os efeitos vão acabar diferindo entre pacientes e voluntários. E nesse modelo centrado na droga, eles não diferem nisso. E é o paradigma no modelo centrado na doença da insulina para diabetes e no modelo centrado na droga do álcool para fobia social. No sentido de que, muitas vezes, a gente, podendo considerar uma pessoa tímida, não doente, com problema de saúde mental, entende que o álcool, naquele momento, para aquela pessoa, num determinado encontro e evento social que ela faz uso, ele não serve para corrigir um efeito patológico, mas sim serve para produzir um estado alterado de consciência que é benéfico para ela naquele momento. Aqui é mais um quadrinho dessa comparação, e que daí eu chamaria a atenção, antes de mais nada, a gente continuar também nessa discussão, que em ambos os modelos, há necessidade de quem aplica eles, de quem conhece e de quem clinica em saúde mental, que seja um bom conhecedor em psicofarmacologia. Como bons clínicos, todo prescritor tem que conhecer muito bem o medicamento que está prescrevendo. E na psiquiatria é a mesma coisa. Então, no modelo centrado na droga, as drogas são vistas como produtoras de efeitos globais,
mediados por outros sistemas corporais. Na prática centrada na doença, a gente vai separar efeitos terapêuticos de colaterais. Então, na droga, a gente vai usar os dois, porque a gente quer produzir um estado de consciência alterado numa pessoa em sofrimento, não para corrigir necessariamente um desequilíbrio. No modelo centrado na doença, as alterações do funcionamento mental e comportamental são tidas como indesejadas. No modelo centrado na droga, as alterações produzidas pelas drogas são reconhecidas como potencialmente úteis. Então, entender que a droga vai ter um efeito sobre o sintoma, digamos assim. No modelo centrado na doença, as drogas são benéficas para a correção da normalidade. No modelo centrado na droga, a gente entende o benefício delas, mas elas podem ser evitadas, ou deveriam ser evitadas quando necessárias. No modelo centrado na doença, a utilização de drogas se fundamenta principalmente em hipóteses sobre mecanismos que produzem doença ou sintomas. No modelo centrado na droga, a utilização das drogas se fundamenta na experiência dos pacientes em relação aos efeitos induzidos por drogas e depende da situação individual de cada paciente. Inclusive, se entende, como a gente já entende na própria discussão de prescrição, que a experiência da pessoa com aquela droga conta. A gente sabe hoje que não há nenhuma evidência que um medicamento que de uma mesma classe é superior a outro, ou mesmo entre classes, mas sim que o conjunto dos efeitos colaterais, o conjunto global do funcionamento daquela droga, e a experiência da pessoa com ela contam muito. Por isso que você vai encontrar pessoas que vão dizer que para elas fluoxetina funciona e sertralina não. Vou encontrar pessoas que vão dizer que nenhuma das duas funciona, mas a droga X mais nova funciona. Mas evidência a gente não tem disso. Porque a gente tem evidência, na verdade, de que a experiência conta. No modelo centrado na doença, os medicamentos são a ferramenta principal para corrigir o adoecimento. E no modelo centrado na droga é apenas uma das opções terapêuticas. No centrado na doença, as recaídas são falhas. No centrado na droga, são experiências de aprendizado. No modelo centrado na doença, o paciente recebe aconselhamento do profissional e segue as recomendações para a sua condição. O modelo centrado na droga, ele trabalha muito mais com o processo de decisão compartilhada em informação. O modelo centrado na doença... Opa, desculpa, apaguei aqui. O modelo centrado na doença, o médico avalia os resultados baseados nos sinais e sintomas. E no modelo centrado na droga, a gente vai entrar em contato com os objetivos pessoais da pessoa, daquela pessoa que a gente está atendendo. No modelo centrado na doença, o tratamento é estimulado. E na droga, ele entra dentro da discussão de decisão compartilhada. Então, nessa abordagem centrada na droga, o médico, o prescritor, ele é um aconselhador sobre os efeitos dos medicamentos psicotrópicos, podendo indicá-los de acordo com a expectativa de melhora. No aconselhamento, a gente vai trabalhar na terapêutica sobre os efeitos esperados de cada medicação e vai informar, diferente de que muitas vezes a gente encontra alguns relatos de que, para explicar para o profissional, para o usuário, o profissional pega uma caneta e diz, você tem um desequilíbrio, nós vamos melhorar esse equilíbrio. Não, a gente vai dizer que isso, inclusive, é controverso, mas que o medicamento e os efeitos dele vão ser benéficos para os sintomas, para ajudá-lo em determinado momento, quando indicados. Pessoal, lembrando então aí, só para vocês escreverem o nome completo, profissão, local de trabalho e CPF para lista de presença. Dentro desse escopo, desse modelo, então, centrado na droga, a etiologia, ela passa a considerar que a gente ainda tem muito a conhecer sobre a saúde mental dentro do modo de explicação que a gente busca na nossa ciência moderna, e que ainda a gente pode dizer que a etiologia é desconhecida e que provavelmente é uma interação gene-ambiente e em processos epigenéticos. Então, a gente pode resumir dessa discussão que não há nenhum marcador biológico, evento social pontual, característica pessoal universal de personalidade que isoladamente explica os sintomas depressivos e ansiosos. O que isso quer dizer? Que a gente vai entender que tudo isso conta. Isoladamente, eles não vão explicar. Como isoladamente o marcador biológico, o modelo explicativo do desequilíbrio sozinho não explica, mas talvez ele possa ter relação, ele tem alguma relação. Da mesma forma, o evento social pontual não vai explicar. Por que sozinho, né? Porque o que acontece? A gente vai pegar duas pessoas que sofreram o mesmo trauma. Não necessariamente, a gente não pode garantir que uma vai ter depressão, ansiedade, um transtorno mental, e a outra não. O que garante isso?
O que garante que as duas vão ter? Não, uma pode lidar muito bem com aquele trauma, que pode até, inclusive, desenvolver essa resiliência, e a outra entrará em depressão. Da mesma forma, a gente pode dizer que, mesmo situações sociais, como, por exemplo, desigualdade social, pobreza, podem ter relação com o aumento de problemas de saúde mental, mas não são unicamente para aquela pessoa o que pode explicar. Porque a gente vai encontrar pessoas tristes, depressivas, numa favela, vivendo situações de violência, em contextos de mais vulnerabilidade social, mas vai encontrar pessoas felizes lá também. Da mesma forma que nada garante que eu vou encontrar 100% das pessoas na Suíça, naquele gramadinho lá com as vaquinhas da Milka, felizes. Vão ter pessoas depressivas lá. Então, ou mesmo características de personalidade, como a gente tenta definir a personalidade tipo A, tipo B, tem mais, menos depressão. Isoladamente, elas não vão explicar. Nós, como profissionais da PS, então a gente vai levar em conta todos estes fatores e auxiliar cada pessoa a refletir sobre sua condição. Nesse sentido, a gente vai começar a se aproximar, então, a discussão de alguns termos que vão tentar trazer mais à tona uma explicação do modelo centrado na droga e da saúde mental dentro de um contexto que leva em conta várias características que podem estar influindo no sofrimento psíquico e também leva em conta vários encontros dessa pessoa com o profissional de saúde. Alguns autores começam a definir termos como transtorno mental comum, queixas somáticas específicas, problemas de saúde mental, para definir principalmente aquelas situações que não necessariamente se encaixam de forma objetiva como um checklist para definir como depressão, como ansiedade, como transtorno mental X ou Y. Da mesma forma, esses termos nos ajudam a definir que, dependendo do momento em que a gente classifica e diagnostica de forma, às vezes, precipitada e talvez inadequada, determinada pessoa, em outro momento ela não teria aquele conjunto de sintomas do checklist para fechar aquilo. Então, aonde fica esse limbo, né? Como que a gente lida com isso? E da mesma forma, levando em conta esse modelo centrado na droga, em que eu tenho uma reflexão que o desequilíbrio bioquímico não é necessariamente, por si só, o que vai tratar a depressão, senão a gente já tinha resolvido um monte de problemas, as pessoas estão tomando antidepressivos, né, como a gente convencionou chamar esses medicamentos, e isso não está tendo necessariamente uma melhora significativa na retirada desses medicamentos, na cura desses processos, né? Então, de um modo geral, a gente vai usar esses termos para trabalhar, então, esse sofrimento psíquico como um espectro. Então, dentro desse espectro, como nós, no nosso dia a dia, tem dias que a gente acorda triste, e ao longo do dia a gente muda isso. Nós, como profissionais de saúde, muitas vezes, num primeiro encontro com uma pessoa, a gente está vendo uma foto, a gente pegou uma parte desse espectro, uma foto e não um filme completo. Quantas vezes a gente, dependendo do nosso estado de humor, naquele dia, naquela semana, a gente comenta, se alguém me consultasse hoje, me classificaria como uma depressão severa. O que isso significa? Que, entendendo o sofrimento psíquico dentro de um espectro, e que varia ao longo da vida, ao longo do dia, ao longo da semana, nós, como profissionais de saúde, a gente faz um encontro específico com alguém em determinado espectro. Num segundo encontro, a gente já vê uma outra parte. Num terceiro, a gente vê outra. Num quarto, a gente vê outra. Por isso que em saúde mental, já trazendo aqui uma das orientações que a gente diria de boas práticas, é entender que a gente não precisa e nem deve, talvez, nos pautar da necessidade extrema de que as consultas tenham 1 hora, 40 minutos, e sim que a gente possa, sim, disponibilizar tempo e tempos em pequenos momentos, talvez 3 consultas de 20 ao longo de 2, 3 semanas, podem ser muito mais úteis na avaliação, no contexto, no cuidado em saúde mental, no entendimento daquela situação. Então, nesse sentido, entendendo a saúde mental como um espectro, a gente começa a delimitar um pouco menos o diagnóstico e muito mais o sintoma no foco do tratamento, no foco da abordagem. E daí eu trago para vocês uma classificação internacional de atenção primária, que é o CIAP-2, que agora com a lista de problemas na nova tela que amanhã se apresenta aí, ele vai ser possível a gente colocar ela e ser mais evidente, que frente a uma pessoa, muitas vezes, num primeiro encontro, nos próximos encontros, ou mesmo
como definição final, a gente não está frente a uma pessoa que tem um distúrbio de depressão ou um distúrbio ansioso, mas sim, às vezes, a gente está frente a uma pessoa que tem sensação de ansiedade e nervosismo, a gente está frente a uma pessoa que tem tristeza, sensação de depressão. Isso implica olhar para o transtorno em saúde mental muito mais para o sintoma e menos para o diagnóstico. Isso não está significando que eu vou deixar de fazer o diagnóstico e ter o cuidado clínico e a boa prática clínica de poder diagnosticar adequadamente, principalmente para que as minhas propostas terapêuticas sejam realmente efetivas e não danosas para aquela pessoa. Pegando um exemplo, quando eu falo do sintoma como diagnóstico, a gente não pode esquecer que determinada droga que aumenta o ânimo, como um antidepressivo, num contexto de uma pessoa em mania, ou com uma possível espectro maníaco, digamos assim, né, espectro de sintomas maníacos, que eu não captei, vai fazer mal. Por isso que a importância de que eu tenha, sim, um conhecimento explícito também desse diagnóstico, mas eu relativize esse diagnóstico. Trago aqui a reflexão do Irving Yalom. Irving Yalom é um escritor que eu convido todos a conhecer, é um escritor de vários livros que trabalham o tema de saúde mental. Um deles é o Desafios da Terapia, é um livro muito interessante, vale a pena a gente entrar em contato, são vários pequenos capítulos, a gente vai deixar disponível nos materiais que a gente vai deixar com vocês, e ele traz essa reflexão num desses capítulos. Um sintoma limita a visão, diminui a capacidade da pessoa se relacionar com outra pessoa. Uma vez que definimos um diagnóstico, temos a tendência de deixar de nos ocupar com os aspectos do paciente que não se encaixam naquele diagnóstico em especial. E, reciprocamente, a dar uma atenção exagerada às características sutis que parecem confirmar o diagnóstico inicial. Mais importante, o diagnóstico pode agir como uma profecia que se realiza por si própria. Então, cuidado, muitas vezes, com a lista de problemas que já define lá transtorno de personalidade, borderline. Tu já abre o prontuário da pessoa, a pessoa se configurou naquilo e tu já pensa, meu Deus, essa consulta vai ser... Tu já pré-supõe e tu deixa de dar espaço para outros elementos que talvez outros profissionais não perceberam naquela pessoa. E dá espaço, inclusive, a uma reflexão sobre o que eu preciso tratar, o que eu preciso cuidar. É o diagnóstico ou é a pessoa no seu conjunto e no seu contexto? Nesse sentido e nesse paradigma, em que a gente leva em conta as várias possíveis etiologias da depressão, que envolvem tanto as questões neuronais, como as questões de condições sociais, personalidade, contexto, a gente vai encontrar que as pessoas expressam sofrimento na atenção primária remetendo a dificuldades muito comuns da vida moderna. Desigualdade social, violência, luto, família, trabalho, doença, serviços de saúde também podem ocasionar. Quantas vezes nós também não geramos sofrimento, seja pela falta de recursos que o sistema tem em dar acesso de qualidade, acesso aos recursos que as pessoas necessitam, seja por uma, talvez, falta de uma prática voltada à prevenção quaternária, onde a gente solicita exames que, de um modo geral, não tem necessidade para uma pessoa, prescreve medicamentos caros que não têm evidência e que gera sofrimento para a pessoa conseguir, então trazendo esse drama, né? Então, o serviço de saúde também, né? Mas lembrando, né, e daí dentro da boa prática clínica, lembrando que além daquelas questões do que pode ocasionar, que eu acho que é muito importante a gente ter isso em mente, porque não há uma depressão sem necessariamente a gente entender contextos e causas. Uma pessoa não acorda ou não pega a depressão, né? A gente precisa entender que aqueles elementos desse slide anterior, de alguma forma estão implicados nesse sofrimento e a gente precisa abordar um pouco de cada um, no contexto do cuidado contínuo. Mas bons clínicos, a gente sabe que também sintomas depressivos e ansiosos podem estar relacionados a problemas orgânicos. E quais são esses problemas orgânicos que a gente tem que estar atento? Entre eles, um deles é o hipo e o hipertireoidismo. Isso significa que eu vou pedir TSH para todo paciente depressivo? Não, isso é uma má prática. A pessoa com depressão teve um luto, pedir TSH? Não, né, gente? A gente vai levar em conta sintomas orgânicos para a gente definir se aquela pessoa tem indicação, né, ou uma avaliação clínica melhor, se tem indicação de fazer um exame. E quando solicitar esse exame é só o TSH, não é o T4 livre junto. Quais, no PAC, a gente vai encontrar
algumas dicas de quando eu vou solicitar o TSH. Então, eu vou ter uma pessoa que tem um ganho de peso sem aumento de apetite, além do desânimo, né, que está me levando a pensar, a pele seca, uma piora, uma nova constipação, uma intolerância ao frio. Então, eu vou solicitar nessas situações. Da mesma forma, no hipertireoidismo, eu vou ter alguma questão orgânica, um aumento da frequência cardíaca, algo objetivo. Da mesma forma, eu vou ter que fazer o diagnóstico diferencial, como a gente já vem conversando, do transtorno bipolar, da psicose afetiva. Pode ser que eu esteja lidando com uma situação de esquizofrenia. Pode ser que eu esteja frente a uma demência, que apresenta-se como sintoma depressivo. Pode ser que eu esteja frente a outras situações debilitantes, como uma anemia, mas por isso eu não vou pedir hemograma para todo mundo, uma neoplasia, doenças crônico-degenerativas, doenças crônicas renais, insuficiência cardíaca, situações de vida como gravidez e puerpério, ou mesmo uso de substâncias psicoativas. Na prática, ali no atendimento da PrEP, a gente tem uma rotina de perguntar sobre o uso de substâncias psicoativas. São pessoas jovens, o que chama bastante atenção, a grande maioria em uso de medicamento psiquiátrico, e isso é assustador, porque são jovens, né, que não têm necessariamente, talvez, situações de depressão grave ou moderada, onde há a indicação, e que também, em determinado momento, não é abordado o uso de substâncias psicoativas. E você encontra lá que o cara está usando antidepressivo, está usando benzodiazepínico e usa cocaína. Não que ele talvez não tenha um processo depressivo, mas se eu não considerar isso no contexto do cuidado dele, eu estou deixando e comendo bola em uma parte dessa avaliação. Então, portanto, também importante. Da mesma forma, medicamentos. Alguns mais, alguns menos, com mais ou menos evidência. A gente vai encontrar aí alguns medicamentos que, em determinado período de uso, podem levar a sintomas depressivos e ansiosos. Está aí os próprios benzodiazepínicos. Está aí, daqui a pouco, a pregabalina. Está aí, daqui a pouco, o uso crônico de corticoides, né? Ou medicamentos que talvez ainda tenham discussão, como isotretinoína, finasterida, alguns antibióticos, enfim. Claro que talvez não necessariamente é aquilo que causa, mas pode estar implicado. E eu trago para vocês um alerta, porque muitos medicamentos novos, lançados de um modo geral, principalmente pela imprensa, capas de revista, não caiam nessa, né? Porque medicamento lançado em capa de revista, a gente tem que ter um pé atrás. Eles estão implicados também, né, nesse problema de saúde mental. Então, eu trago aqui o exemplo do Acomplia, o Rimonabant, lançado lá por 2006, 2005, 2006, capa da revista Isto É, a superpílula, chega ao Brasil Acomplia, o primeiro medicamento do mundo que de uma vez só combate a gordura abdominal, melhora o diabetes, eleva o bom colesterol, poderá ser vital para 10 em cada 3 brasileiros. É você um deles? 2 anos depois, a venda é suspensa pelo FDA, pela agência europeia, pela Anvisa. Por quê? Porque basicamente o medicamento levava a um aumento, dobrava a chance de transtorno psiquiátrico e aumento de suicídio. Então, está aí a necessidade de a gente ter um olhar específico para isso. Mais uma vez, lembrando aí vocês das inscrições no chat.